Hey, 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 hey. E aí, pessoal, como que vocês estão hoje? Mandei um vídeo agora há pouco, subiu. Estou fazendo outro, tem um outro para subir também. No dia que eu fui no Spring, sábado passado, anteontem. Mas eu não filmei o Spring, eu filmei eu dentro do carro, falando sobre coisas bem interessantes, que também vou postar aqui. Aproveitando esse momento que eu estou tendo livre, eu quero falar sobre colonialismo mental. Normalmente uma colonização mental, o problema não é somente a colonização mental. É o problema, porque o maior problema é o que ela faz com a gente. É o que ela faz com o ser humano. Normalmente todo colonialismo mental vem com o discurso de paz e amor. Vem com o discurso de salvação, vem com o discurso do bem, mas na verdade a intenção que está por trás é outra. É a intenção de controle, domínio, escravidão. Então nós vemos uma discussão mundial, discursos de paz, de amor e não sei o quê, e pau, toma bomba. Como eu disse em alguns vídeos atrás, toda essa movimentação macro que acontece começa no micro que nós somos. Porque se nós somos transformados, despertados, nos libertamos dessas correntes intelectuais, essas correntes de pensamentos ideológicas que são enfiadas, nosso cérebro, nosso entendimento é estrupado por essas coisas. Se nos livrarmos disso, isso que não quer permitir você, não quer permitir eu, de pensar por mim mesmo, se eu não me livrar disso, eu não vou pensar por mim mesmo. Eu vou ser aquela Maria vai com as outras, aquele bom monte de gado, submisso a um critério e defendendo algo que te oprime, que te minimiza, que te subjuga, mas você defende como se fosse um herói. Cara, como que você sabe de tudo isso? Como que você fala coisas? Eu penso isso, mas eu não consigo falar. Eu ouço isso o tempo todo. Porque eu sou como vocês, eu passei pelos mesmos processos e passo. Então eu sei o que acontece. Nós defendemos aquilo que nem sabemos que estamos defendendo, que nos oprime, que nos subjuga, que gera um inferno nas nossas vidas. E somos militantes disso. Nós militamos isso como se fossem soldadinhos. Aquilo que está nos oprimindo, aquilo que nos separa do outro, aquilo que nos separa de nós mesmos, isso tudo vem através de um colonialismo provinciano, intencional, dúbio, com duplo sentido, que é enfiado na nossa cabeça, que é enfiado na cabeça do nosso avô, do nosso pai, e é transmitido para as nossas mentes, e nós aceitamos isso como a submissão abençoadora que precisamos seguir. É claro que a tradição tem muitas coisas maravilhosas. Eu estava ontem falando sobre a minha bisavó, Júlia, que veio da Itália. Ela tinha 1 mês de idade, mamando no peito da mãe, num navio. Saíram da Itália. Ela e o meu tataravô, minha tataravó, Camila, saíram por conta da recessão, dos problemas pós-guerra, e foram para o Brasil. Chegaram no Brasil, não sabiam falar português, tiveram que se readaptar. Ontem eu estava falando para minha mãe isso, né? Eu sei o que meus tataravós e minha avó sentiram. Eu sou imigrante nesse país. O meu avô Augusto sabe, e os meus filhos Itzhak e Malacaia sabem, eles têm as mesmas percepções.
Porque o meu avô é filho de imigrante, os meus filhos são filhos de imigrantes nascidos nesse país. Entende? E existe uma situação muito difícil que acontece. Por exemplo, a minha avó, imigrante, meu avô, filho de imigrante, os filhos dele, minha família que se condicionou na sociedade, né, que se protegeram em uma zona por conta dos traumas, talvez pós-guerra, que são carregados pela minha avó. Então nós carregamos ancestralidade em nós carregamos sentimentos deles, entende? Nós carregamos um monte de coisa. Meus filhos carregam a carga de ser filhos de imigrantes nesse país. Eu sei o que minha avó Júlia e minha avó Camila sentiam. E os meus avós maternos. O Itzhak sabe, e o meu avô Augusto sabe o que os meus filhos sentem. Entende? Porque vivem realidades parecidas. É claro que em um outro tempo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nós devemos amar sem a nossa tradição nos aspectos legais. Mas os aspectos condicionadores, aonde os nossos antepassados foram condicionados, e que não são leis naturais, legais, nós precisamos nos libertar dessa praga toda, infernal, que vem dominando gerações e gerações, escravizando, condicionando e fazendo esses lutarem por coisas que esses nem sabem o que estão fazendo, como se fossem verdadeiros heróis, porque todo mundo está fazendo como um bando de gado. É muito lindo, né, filho? Fica aqui um pouquinho, tá quentinho aqui, tá muito frio aí o ar-condicionado. É sobre isso que eu estou falando. E o colonialismo mental que vai sendo colocado na nossa cabeça transforma a gente através da paz e do amor, da salvação, do céu. Predadores, gafanhotos. Nós somos predadores de nós mesmos. Nós vamos predando nós mesmos através de um condicionamento ancestral. Nós nos predamos, nós nos autodestruímos, nós comemos qualquer porcaria, nós bebemos qualquer lixo, nós falamos qualquer porcaria, sai tudo quanto tem imundícia da nossa boca, nós vemos porcaria, nós ouvimos porcaria o dia inteiro na televisão, essa porcariada que passa na televisão o dia inteiro, te condicionando mais, e você precisa se alimentar daquela porcaria para se movimentar segundo aquela porcaria, para aumentar essa egrégora de dominação e de controle dos gafanhotos. Os livros sagrados falam sobre os gafanhotos, e eu tenho uma coisa para dizer: o gafanhoto sou eu e é você. Mentalidade de gafanhoto, mentalidade predadora, matamos tudo, matamos os animais, matamos a nós mesmos, através da nossa boca, através dos nossos sentidos, das nossas audições, e vamos semanalmente lá ser alimentado pela filosofia dos gafanhotos templários. Os gafanhotos templários. Aí nos sentimos sendo afogados, humilhados por uma realidade que nós mesmos cocriamos e cocriamos essa realidade fora do estado da nossa essência vital, do nosso eu superior, porque estamos aprisionados dentro de nós mesmos. E vamos criando um estado que nos afoga, que nos humilha. Aí nós queremos culpar e responsabilizar os outros e atacamos as outras pessoas, porque nós não suportamos mais ser o que nós somos. É pesadelo, é angústia, é depressão. É psicanálise para cuidar, é psicologia, psiquiatria, é terapia holística, é terapia quântica, é terapias que vão surgindo para tentar auxiliar o ser humano, simplesmente pelo fato dele estar fora do seu padrão natural e comum, o seu padrão essencial. Comer aquilo que eu preciso comer, beber aquilo que eu preciso beber de fato para o meu bem-estar, ver, ouvir, falar.
Então toda a mentalidade de predador gera essa divisão dentro das estruturas religiosas, irmão querendo engolir o outro vivo por causa de poder, por causa de miséria, por causa de carniça, e ficam se degladiando na internet. Aí, meu, acorda, acorda! Isso daí tá errado, gente. Essa coisa tá errada. E você não sabe para onde ir, começa a defender essa divisão, né? Essa arrogância, esse culto ao ego. Culto ao ego. Uau, até onde? Até onde? Vamos pensar. Desperta senso crítico. Desperta a mentalidade que não é de um gafanhoto. Tira o gafanhoto da sua mente. Vou predar-me. Vou comer açúcar, trigo, e vou estourar todos os meus pâncreas, vou estourar os meus intestinos, e quero falar para todo mundo, eu tenho a salvação para você, salve-se a si mesmo. Salve-se a si mesmo. Tem a salvação para quem? Coloca a pessoa de Cristo na frente? Para você penetrar, alcançar mais com seu instinto de predador? O que é subdesenvolvimento? É você estar condicionado a uma realidade que sepulta o seu verdadeiro ser. Isso é subdesenvolvimento. Você não consegue se apresentar por você mesmo. Eu sou pá, essa pessoa. Tem que colocar uma entidade na frente para ser aceito. Porque se você não coloca, você não é aceito. Aí você fica com medo, você precisa de aceitação. Queridos, você precisa se autoaceitar, se amar. Você não precisa da aceitação de ninguém. Se você não viver isso, você sempre vai precisar de subterfúgios para ser aceito no meio dos grupos dos gafanhotos, predadores, destruidores, como é que é o nome? Os predadores, os gafanhotos, a oruga, o pulgão, gafanhotos predadores, destruidores. Os gafanhotos são seres da floresta, deixa os gafanhotos em paz. Eles fazem parte do ciclo natural da vida. Nós precisamos deixar de ser gafanhoto. Gafanhoto através de campos ideológicos, filosóficos, políticos, divisão, bandeira, partidarismos. Como que você vai levar a paz para os outros se você não tem paz? Se a filosofia que governa a sua vida, a ideologia, ela é uma ideologia de autodestruição de si mesmo, é uma bomba atômica dentro de você. Aí essa bomba atômica te estimula a estar no hype da sociedade, querer fazer tudo que a sociedade está fazendo, que você tem condição e se mata para ter a condição, para ter as coisas que o sistema está impondo para que as pessoas queiram ter. Nós só precisamos de beber água, precisamos de gordura, proteína, nós precisamos de fibras, nós precisamos cuidar do nosso intestino, das mitocôndrias, que elas que definem, elas fazem a gente pensar, que está no nosso intestino, que são os nossos segundo cérebro, que são seres, trilhões de seres e organismos vivos dentro de nós. Aí matamos as boas mitocôndrias porque não ingerimos fibras o suficiente e achamos que nós governamos as nossas vidas e que temos a palavra de salvação para o outro. Salve-te a si mesmo. Para de achar que você tem que fazer aquilo que você não tem que fazer. Entende? Deixa de ser um gafanhoto. Deixa de ser um gafanhoto destruidor de si mesmo, entende? Deixa se você quiser. Nossa, mas eu fico assim meio com essa ignorância toda, entendeu? Eu vou te falar uma coisa, todo miserável na terra vai ser destruído, tá sendo já, todo ignorante, entendeu? Precisamos ter evolução. E a destruição não é quando você morre. Já nascemos autodestruídos. Nós já nascemos autodestruídos por conta da ignorância. A ignorância, a fórmula, a logística que está inserida dentro de nós
que nos impede de compreender quem nós realmente somos. Essa vida que tá passando. Você vai viver do começo até o fim, como um gado dentro do curral. O curral de um espertalhão. O curral de quem se apropriou de você através da sua ignorância, que ele mesmo alimenta em você para se auto-beneficiar. Quer ser médico dos outros? Seja médico de você mesmo. Estude você, as necessidades que você tem, se você quiser. Só estou exteriorizando um pensamento. Os gafanhotos somos nós mesmos. Até o momento que despertamos e deixamos de ser esses gafanhotos destruidores de nós mesmos e de tudo que estiver ao nosso redor. Tá certo, queridos? Paz profunda, paz e bem. Não deixa de compartilhar o canal, de se inscrever. Tudo que é feito com alma, com essência, é poderoso. Então toda essa realidade tem medo daqueles que têm alma. Os que têm alma e que têm essência, eles são uma ameaça, né? Mesmo que a pedrinha seja pequenininha, aparentemente falando, mas tem alma, tem essência, tem propósito, tem sentido a existência. Fora do campo de concentração. Fora desse campo de concentração. Que estamos subjugados. Vamos tomar sol, respirar ar fresco, andar descalço, comer alimentos legais, se preocupar com isso, se preocupar com o que falamos, com o que ouvimos, com o que vemos, com o que pensamos, lutar contra tudo isso e construir estruturas fortemente armadas dentro de nós, prezando o amor, a alegria e a paz do indivíduo e do coletivo. Ok? Tamo junto. É isso aí. Chá verde, antioxidante, aumentar o metabolismo, aumentar a longevidade, para que o propósito alcance muito mais. Shalom, paz, namastê, paz profunda, paz e bem, felicidade para todos nós. Não seja mais um gafanhoto, seja um ser livre.